Como podem se organizar para que, sem esforço, sejam levados na direção de seus desejos, em vez de serem dilacerados por um senso de valores, convicções ou regras conflitantes? Algumas das perguntas mais importantes que fazemos nesse programa são: quais são os valores que estão me controlando? E como sei quando meus valores estão sendo atendidos? E quais são os meus valores? O seminário Encontro com o Destino tem contado com a participação não apenas de senadores e deputados federais americanos, executivos das 500 maiores das empresas relacionadas pela revista e artistas de cinema, mas também com pessoas de todos os escalões da vida. Todos têm em comum alguns desafios. Como lidar com desapontamento, frustração, fracasso e determinados eventos em nosso ambiente que não podemos controlar, por mais bem-sucedidos que nos tornemos? As emoções que sentimos e as ações que realizamos se baseiam no modo como avaliamos as coisas. E, no entanto, a maioria das pessoas não institui um sistema de avaliação próprio. As profundas mudanças que as pessoas experimentam nesse programa, em apenas 3 dias, são indescritíveis. As pessoas realmente mudam em questão de momentos a maneira como pensam, o que sentem em relação às suas vidas, porque assumem o comando da parte do cérebro que controla a experiência de vida. As mudanças acabam se tornando emocionais, até mesmo físicas, à medida que o cérebro fixa novas prioridades para o que é mais importante. Embora este livro não seja um substituto para o Encontro com o Destino, quero oferecer os mesmos instrumentos básicos que usamos nesse programa para o seu uso imediato. Com os capítulos subsequentes, você pode produzir os mesmos tipos de mudanças em sua vida a partir de agora. Teste o que aprendeu. A fim de estimular seu pensamento sobre o funcionamento do sistema principal, farei algumas perguntas provocantes que devem abrir portas do seu pensamento e ajudá-lo a identificar como partes diferentes do seu sistema são usadas para tomar uma decisão. Responda as perguntas antes de continuar a ler. 1. Qual é a sua lembrança mais apreciada? 2. Se pudesse acabar com a fome no mundo hoje, matando uma única pessoa inocente, você o faria? Por que sim ou por que não? 3. Se batesse num poste vermelho, deixando-o amassado, e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Por que sim ou por que não? Se pudesse ganhar $10.000 comendo um prato cheio de baratas vivas, você o faria? Por que sim ou por que não? Agora, vamos analisar como você respondeu a cada uma dessas perguntas. Consultando o diagrama do sistema central, qual das 5 áreas de avaliação você usou para responder a primeira pergunta? Com toda certeza, fez uma pergunta a si mesmo a fim de iniciar a avaliação. Provavelmente, repetiu a pergunta que eu formulei. A resposta, no entanto, foi extraída de suas referências, não é mesmo? Verificou as incontáveis experiências que teve ao longo da vida e escolheu uma como a sua lembrança mais apreciada. Ou talvez não tenha selecionado uma porque acalenta uma convicção de que todas as experiências na vida são valiosas. Ou escolher uma em detrimento de outra vai denegrir alguma experiência da vida. Essas convicções o impediram de responder à pergunta. Ou seja, o sistema central de avaliação não apenas determina o que avaliamos e como avaliamos, mas até mesmo o que estamos dispostos a avaliar. Vamos passar para a segunda pergunta que li, em The Book of Questions. Se pudesse acabar com a fome no mundo hoje matando uma única pessoa, você o faria? Quando faço essa pergunta às pessoas, recebo sempre as respostas mais intensas. Algumas pessoas dizem, claro que sim, com o argumento de que a vida de muitos supera a vida de um único indivíduo. Por essa visão,
Se uma pessoa estivesse disposta a sofrer para acabar com todo o sofrimento do mundo, o fim justificaria os meios. Outros se mostram consternados com tal pensamento. Acreditam que cada vida humana é valiosa, o que também se baseia num conjunto de convicções, não é mesmo? Outros possuem uma convicção global de que tudo na vida é exatamente como deveria ser, e que todas as pessoas que passam fome estão recebendo lições valiosas para sua próxima encarnação. E algumas pessoas respondem: claro que eu o faria, mas tiraria minha própria vida. É interessante como as pessoas reagem de maneiras tão diversas à mesma pergunta, baseadas em qual dos 5 elementos de avaliação usam e o conteúdo que armazenaram. Passemos à terceira pergunta. Se batesse num poste vermelho e o deixasse amassado e não houvesse ninguém por perto, você deixaria um bilhete? Algumas pessoas respondem: claro que sim. Por quê? Seu valor mais alto é a honestidade. Outras pessoas também dizem: claro que sim, mas por um motivo diferente, porque uma das coisas que mais evitam no mundo é a culpa. Não deixar um bilhete faria com que se sentissem culpadas, e isso é também doloroso. Outras dirão: eu não deixaria um bilhete, e quando indagamos por quê, explicam: já me aconteceu várias vezes e ninguém me deixou um bilhete. Ou seja, estão dizendo que possuem referências pessoais que as levaram à convicção de que se deve fazer aos outros aquilo que fizeram com você. Agora, a quarta pergunta. Se pudesse ganhar $10.000 comendo um prato cheio de baratas, você o faria? Invariavelmente, recebo bem poucas respostas afirmativas. Por quê? As referências da maioria das pessoas para as baratas, as imagens e sensações que guardam em seus corpos, são imensamente negativas. Baratas não são algo que querem pôr em seus organismos. Depois, no entanto, aumenta a oferta. Quantos de vocês fariam isso por $100.000? Pouco a pouco, ocorre uma mudança. Pessoas que antes disseram não, começam a levantar a mão. Por que de repente se mostraram dispostas a fazê-la por $100.000? O que aconteceu com seu sistema de avaliação? 2 coisas. Fiz uma pergunta diferente, mudando uma palavra. E segundo, as pessoas têm a convicção de que $100.000 poderiam eliminar muita dor das suas vidas. Talvez alguma dor a longo prazo, que seria mais difícil de lidar do que a dor a curto prazo de ter baratas vivas descendo pela garganta. E que tal $1 milhão? Ou 10 milhões? Agora, a maioria das pessoas na sala levanta a mão. Acreditam que o prazer a longo prazo que $10 milhões proporcionariam a si mesmas e a outros superaria em muito a dor a curto prazo. Ainda assim, algumas pessoas não comeriam baratas vivas por dinheiro algum. Quando indagamos por que não, respondem coisas como: eu nunca seria capaz de matar uma coisa viva. Outras pessoas dizem: eu mato baratas o tempo todo só porque estão no meu caminho. Um homem chegou a dizer que poderia comê-las com a maior facilidade e que o faria por prazer, não pelo dinheiro. Por quê? Foi criada num lugar em que baratas e outros insetos são considerados uma iguaria. Pessoas diferentes têm referências diferentes e meios diferentes de avaliar as coisas. Não é interessante? Chega um momento. Ao estudarmos os 5 elementos do sistema central, há um outro tema que precisamos ter sempre em mente. É possível haver uma superavaliação. Os seres humanos adoram analisar as coisas à saciedade. Há um momento, porém, que temos de parar de avaliar e entrar em ação. Por exemplo, algumas pessoas fazem tantas avaliações que até uma pequena decisão se transforma numa grande produção. Talvez não sejam capazes de fazer exercícios como parte regular de seu estilo de vida.
porquê, encaram como uma grande produção, pela maneira como englobam a decisão, o jeito como a consideram. Há tantas que se sentem intimidadas,